Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando agora o nosso módulo sobre vetores e nessa primeira aula nós vamos conversar um pouco sobre as grandezas físicas. As grandezas são aquelas coisas que o problema pede para você calcular, a velocidade, a aceleração, a força. O que nós precisamos entender no primeiro momento é que elas se dividem em dois grupos. Podem ser do tipo escalar ou podem ser do tipo vetorial. Nós consideramos uma grandeza escalar quando ela consegue ficar muito bem definida quando você fornece apenas um número e uma unidade de medida. Então aqui eu preciso de número e unidade de medida para poder caracterizá-la. Em contrapartida, as grandezas vetoriais, eu vou precisar de três parâmetros. São eles módulo, direção e sentido. São exemplos de grandeza do tipo escalar. A temperatura. Por quê? Imagine que você está assistindo um jornal e o apresentador diz que amanhã vai fazer 5 graus Celsius. Então, 5 graus Celsius. Observe que eu forneci um número, no caso aqui o 5, e uma unidade de medida que foi o grau Celsius. Essa informação ela está completa para você? O que você consegue concluir dela? Você consegue concluir que amanhã será um dia bastante frio. Então, isso daqui foi o suficiente para você tirar suas conclusões. Por isso que ela é uma grandeza do tipo escalar, porque apenas fornecendo esses dois parâmetros, você conseguiu determinar a ideia da mensagem passada. Outro exemplo que eu posso citar seria o tempo. Deixa eu ver aqui. Tempo. Por quê? Digamos que você marcou o encontro com uma pessoa amanhã às 16 horas. Então, 16 horas. Mais uma vez, você forneceu o número, 16, e a unidade de medida que foi horas. Está bem determinado o horário? Claro que está. Você não tem dúvidas qual horário que você deve chegar. Não é às 17, muito menos às 18 horas. Você tem que chegar exatamente às 16 para não deixar a pessoa esperando, para não ser deselegante com ela. Então, mais uma vez, aqui nós temos o exemplo de uma grandeza do tipo escalar. Posso também pensar com essa mesma análise no volume. O médico fala para você, você deve tomar 3 litros de água por dia. Então, está bem determinado aqui a quantidade de água que você vai tomar. Você, com essa informação, consegue perceber o volume, a quantidade, o montante de água que você deve tomar ao longo do dia. Então, mais uma vez, essa informação ficou bastante clara. Massa também é outro exemplo. E por aí vai, etc. Exemplo de grandezas vetoriais. Nós podemos começar com o deslocamento. Na verdade, tudo que está relacionado a movimento é vetorial. Deslocamento, velocidade, aceleração. Então, vou colocar aqui velocidade. Aceleração, força também. Força. Tá bom, etc. Vejamos o porquê que o deslocamento ele é uma grandeza do tipo vetorial. Imagine que você está indo para a casa de um colega e digamos que a casa dele seja aqui, desenhando a casinha. E aqui é um cruzamento da rua A com a rua B. Você está vindo, você não sabe muito bem onde ele mora, de repente você se encontra exatamente aqui nesse cruzamento. Você liga para seu amigo e pergunta, olha, eu estou aqui no cruzamento da rua A com a rua B, onde é mesmo a sua casa? Digamos que seu amigo diga, olha, eu moro exatamente a 500 metros da região onde você está. Pergunta a você, com essa informação aqui de 500 metros, você vai conseguir chegar na casa do seu colega? Claro que não, por quê? Porque você pode se deslocar 500 metros no sentido norte, você pode se deslocar 500 metros no sentido oeste, você pode também ir no sentido sul. Então você tem uma gama de possibilidades
que não te permite ter certeza de qual local é a casa do seu amigo. Entretanto, se ele tivesse falado, ao invés de ter dado apenas esse valor numérico, ele tivesse fornecido também uma direção e um sentido, aí você poderia chegar na casa dele. Se ele tivesse falado para você, olha, eu moro a 500 metros, na direção horizontal, então estamos nessa direção, no sentido para a direita. Dessa maneira, você saberia qual era o local da casa do seu amigo e não restaria dúvida na informação. Portanto, as grandezas que são do tipo vetoriais, elas precisam desse valor numérico, que nós chamaremos de módulo, ou também de intensidade, da direção, que pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal, e também do sentido. Aí o sentido você vai dizer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. É muito comum também utilizarmos as direções direção norte-sul, direção leste-oeste. Leste-oeste. E aí, cada direção você tem que fornecer o sentido, porque na direção leste-oeste você pode ir no sentido leste ou você pode ir no sentido oeste. Então, cada direção possui dois sentidos. Norte e sul pode ser no sentido norte ou pode ser no sentido sul. De forma resumida, a regra para você saber se uma grandeza ela é do tipo escalar ou vetorial é sempre você fazer a pergunta se a informação ela é completa. Imagine que você liga para a sua mãe e diz, olha mãe, eu estou com 40 graus Celsius, minha temperatura. Qual é a informação de imediato que ela tira? Que você está doente, você está com febre. Não precisa fornecer mais nada. Você não precisa, por exemplo, dizer que está com 40 graus Celsius para a direita. Isso não faz sentido. Se você falar um negócio desse e sua mãe, ao invés de pensar que você está com febre, vai imaginar que você está ficando louco. Não tem sentido. Essa informação, ela por si só já é completa. Diferentemente de, digamos, você está andando numa via, está perdido, está se locomovendo com o GPS e de repente o GPS informa para você, olha, em 200 metros, vire. Calma aí. Se ele fala só isso, você vai ficar perdido. Como assim? Vire. Vire para a direita, vire para a esquerda, vou virar o carro. Então observe que essa informação aqui de deslocamento, ela não é completa. Ela tem que te dar um sentido, ela tem que te dar uma direção também. Por isso que o deslocamento é uma grandeza do tipo vetorial. Da mesma forma, você pode pensar para força, para velocidade e para força. Se você quer, por exemplo, afrouxar um parafuso, você tem que saber o sentido da força que você vai aplicar, porque dependendo do sentido, ao invés de afrouxar, você pode apertar o parafuso. Muito bem, na próxima aula, então, nós começaremos a estudar sobre vetores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.